Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez, para a honra e para a glória de Deus, aqui pelo YouTube, o seu canal Ronaldo Lemos 42, o seu Momento com Cristo, o nosso momento diário com Cristo, para falar um pouco da verdade, falar um pouco de Deus, da sua honra, da sua glória, da sua vontade. Espero que você esteja bem, depois de um dia de trabalho, que você possa estar tendo aí uma noite de paz, juntamente com a tua família, com os teus amigos, onde quer que você esteja, que esteja acompanhando nesse momento, ouvindo, assistindo esse conteúdo, que Deus possa falar com você, que possa falar conosco, e comece nesse momento, comece hoje um vínculo eterno entre você e Jesus, você que ainda não o conhece, você que ainda não está na comunhão com Deus, que você possa passar a ter comunhão com Deus nessa noite e saber o quão maravilhoso é esse Deus que tem cuidado de você, da tua casa, da tua família, sempre guiando você, livrando dos males, dos imprevistos, de acidentes, uma série de coisas que nós não conseguimos ver com os olhos espirituais, quando nós estamos longe do caminho do Senhor. E tudo parece ser acaso do destino, parece ser coincidência, quando na verdade é a poderosa mão do nosso Deus. Eu sou Ronaldo Lemos, gravo vídeos aqui pelo YouTube diariamente, sempre vídeos simples e curtos, mas sempre à luz da Bíblia. Se você não for inscrito, você vem aqui agora, você se inscreve no canal, pode acompanhar a gente também pelo YouTube, @Momento com Cristo, aliás, lá no Facebook, e aqui no YouTube você pode se inscrever agora, nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e também todas as notificações, para que você possa receber a notificação sempre que gravarmos um conteúdo novo. Deixa seu like, deixa seu joinha, para que o YouTube possa recomendar esse artigo para mais pessoas, e assim, através da misericórdia e da graça de Deus, pessoas possam conhecer a infinita misericórdia, o amor e a graça do nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco aqui, livro de Gálatas, último capítulo, capítulo 6, apenas versículos 9 e 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Mais uma recomendação do apóstolo Paulo, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, divino Espírito Santo de Deus, e nos instruindo a não abrir mão de fazer o bem. Fazer o bem vale muito a pena, porque do ponto de vista espiritual, principalmente, claro, para estar sempre próximos às coisas do alto, né? Praticando sempre a justiça de Deus, e também para o conceito humano. Você precisa tratar as pessoas do seu próximo como a ti mesmo. Observa que o apóstolo Paulo abre aqui uma possibilidade de fazer o bem a todos, né? Mas ele pede uma certa prioridade. Nós vemos hoje no nosso meio cristão algumas divergências, algumas separações entre algumas igrejas, né? As igrejas, muitas delas não têm a união que a Bíblia orienta, né? Digamos assim. E ouso dizer que até algumas entram até em fase de concorrência uma com a outra. É claro que isso não está de acordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós temos que priorizar os nossos irmãos. Ele não faz distinção de igreja, não faz distinção de cargo ministerial. Tampouco Paulo faz distinção de cidade, estado, país. Nós temos que priorizar os nossos irmãos da fé. Existem algumas passagens que mostram o quanto a igreja primitiva, levava isso a sério e trabalhava nesse sentido para que essa tradição não ficasse esquecida. De você, quando vê um irmãozinho, uma irmã, eu até falei isso anteriormente em outras ocasiões aqui no canal, que estão carentes de determinado suporte, seja no âmbito emocional, espiritual, seja no âmbito material, seja no âmbito financeiro.
E, no entanto, muitos de nós, muitas vezes, ignoramos ou passamos de largo, como fez o sacerdote, o levita. Lembra lá quando o bom samaritano deu suporte para aquele comerciante? E nós, muitas vezes, passamos de largo, quando a palavra orienta totalmente diferente. Nos orienta a fazer totalmente diferente disso. Quando Pedro foi preso, isso está registrado, se não me falha a memória, em Romanos, a igreja estava num vínculo de oração, numa comunhão muito profunda com Deus, e Deus moveu o seu Santo Espírito e os seus anjos para que fossem libertar Pedro do cárcere. Da mesma forma também, quando você vê em Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, eles estavam homens que impuseram suas mãos e curavam e andavam sempre com bom ânimo, com um renovo, um vigor. Mas o que se percebe é que a comunidade cristã, elas vendiam tudo que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos. O que se percebe não, o que está escrito. E os mesmos distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. É claro que não podemos copiar esse modelo de fraternidade, digamos assim, mas nós podemos sim enxergar isso como uma possibilidade. Quantos de nós mesmos que estamos na caminhada cristã, muitos irmãos que estão há tempos na caminhada cristã e que por vezes estão precisando de, às vezes não é materialismo, às vezes estão precisando de uma conversa de irmão, sabe? E às vezes não tem essa cumplicidade. Não estou falando isso que se restringe à igreja A ou B, estou falando de uma forma geral, né? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a atenção para isso. Nós devemos prestar atenção, né? E priorizarmos aqueles que são da fé, né? Os irmãos da fé. Mas o apóstolo Paulo também abre uma possibilidade para todos. Ele não separou pessoas, ele fala todos, mas primeiramente aos nossos irmãos da fé. Nós temos que olhar, se nós não conseguimos olhar, em algumas regiões chamam de mendigo, ou pessoas que estão em situações de rua, né? As pessoas viciadas em droga, em álcool. Se nós não olharmos para eles com amor, com benevolência, nós não estamos fazendo isso que a Bíblia, que a palavra de Deus está nos orientando a fazer, a palavra está nos ordenando a fazer. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático e fala que nós temos que aceitar esse desafio de nos amarmos uns aos outros, de estarmos atentos sempre aos nossos irmãos da fé, que os que estão em Cristo na caminhada é mais passivo de ser isolado do mundo, é mais passivo de ser sujeitado, né? É mais passivo de ser punido pelo mundo, por assim dizer, por estar na caminhada cristã. Sobretudo aqueles que são novos na fé, aqueles que são recentes na conversão, recentes na entrega para Cristo. Então Paulo, ele veio através desses versículos aqui, veio nos falar o quão devemos priorizar os nossos irmãos da fé. E todas as vezes que tivermos oportunidade, nós temos que prestar atenção às pessoas de um modo geral que estão precisando daquilo que nós já temos. Nós já temos o pleno conhecimento da verdade. Nós já temos a cobrança do Espírito Santo quase sempre, no que diz respeito ao alerta acerca das coisas desse mundo. Nós já sabemos que o nosso sentido não está nessas coisas, ainda que não paramos porque precisamos nos mantermos nessa vida, mas nós já sabemos que o sentido é outro, e é um sentido verdadeiro e duradouro. É esse sentido que nós temos que mostrar às outras pessoas, a saber, a salvação em Cristo Jesus, a saber, a libertação. Jesus veio nos libertar, mas não nos libertarmos para nós sentirmos livres a ponto de nos evadirmos para o mundo. Jesus nos libertou para a vida de verdade, para uma vida em abundância, para uma vida de paz, para uma vida de justiça.
Foi para isso que Ele nos resgatou, Ele nos libertou. Quantas pessoas estão aprisionadas? São muitas as pessoas. E como já foi falado anteriormente aqui em outras oportunidades, nós temos total importância nisso, né? Nós temos que estar atentos a essas recomendações de apóstolo Paulo, na medida também em que temos que estar atentos com a nossa respectiva responsabilidade de embaixadores, de mensageiros de Cristo. Que Deus possa, em Cristo Jesus, fazer você pensar sobre esses dois versículos que falam do amor, tendo nós, cristãos, o amor como a base, nós sabemos que não podemos agradar a Deus sem a fé, é impossível, mas nós precisamos amar ao próximo como nós mesmos. O amor, ele é um braço muito forte na nossa caminhada cristã, nós temos que cultivá-lo diuturnamente. Se nós não conseguimos sentir amor por aqueles que nos odeiam, certamente nós ainda não estamos em Cristo Jesus. Se nós não conseguimos ainda fazer oração por aqueles que nos amaldiçoam, certamente nós não estamos em Cristo Jesus. Porque pode até ser que muitos de nós um dia fomos assim, ao ponto de amaldiçoar aquele que nos queria falar de Jesus. Vamos orar agora. Bendito e eterno Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Abençoe a vida desses irmãos, quantos tiverem acesso, ouvirem esse vídeo, Senhor, assistirem. Possamos nós, Deus querido, colocar em prática os Teus ensinamentos, nós possamos colocar em prática as Tuas exortações no que diz respeito a exercitar o amor, cultivar o verdadeiro amor, para que nós possamos espalhar a boa nova ao tempo em que nós também sejamos luz e sal, na medida certa, para que as pessoas te notem e te vejam em nós, pois importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. E muito obrigado a você, meu amigo, por estar aqui mais uma vez conosco. Deus abençoe você e a tua casa. Até o próximo vídeo.